Eu conversava com um irmão semana passada. Na verdade, tem conversas que, no meio da conversa, Deus nos dá uma inspiração, né? E aconteceu assim. Um amado sentou comigo para falar de um voto de protesto que ele fez. Ele não foi no encontro do final de ano. É bom falar assim, que fica todo mundo agora procurando saber quem é que não foi, né? Foi fulano, foi ciclano, quem é que estava lá, não estava. Aí já começa todo mundo pensar, né? Mas ele não foi no encontro de final de ano com protesto. Pelo menos ele falou que era assim que ele cria, né? Ou que ele achava que era certo. Aí mas protesto por quê? Aí ele, não, porque na última reunião você levantou lá uma oferta, falou de oferta, né? Falou sobre a família lá, o pessoal de Vila Velha que a gente socorre. Falou também sobre a questão dos custos lá do espaço, do aluguel, que o valor das ofertas não estavam alcançando. E depois falou do encontro. E ele viu um monte de gente motivada no encontro. Final de ano, né? O pessoal vendeu copo, vendeu perfume, venderam camisetas, todo mundo se envolveu, né? Fizeram planilha, teve várias ações, né? E aí ele ficou chocado com isso, porque ele disse que ele achou que os irmãos se mobilizam quando é interesse próprio, mas quando não é, não se mobiliza. Aí fez o voto de protesto. Também eu não vou no encontro, eu acho que é pecado. E aí nessa hora o pastor fica supletivo. Como é que a gente vai sair, né? O que a gente vai falar nessa história? Parece que é justo. Parece. Parece que olhando por esse prisma, a coisa está certa. Porém, nós não fazemos nada como... Nós não somos uma associação de pessoas que se organizam para fazer alguma coisa. Nós servimos ao Senhor. Tudo que fazemos vem do Senhor. Amém? Se Deus envia recursos para a gente estar aqui, legal. Se não enviar, legal também. A gente se reúne nas casas, sem custo nenhum. Não tem nenhum problema. Porque a igreja não depende da estrutura. Sim ou não? Amém? Se Deus não envia recursos para Vila Velha, é sinal que os irmãos têm que orar mais, né? Porque quem motiva o coração de alguém a ofertar é Deus. Não somos nós. É o Senhor que faz isso. É Ele que abre e fecha corações. E Deus não precisa da gente para nada. Se todo mundo aqui um dia fechar o coração e Deus quiser fazer uma coisa, Ele vai trazer de outro lugar. Mas Ele vai fazer a vontade dEle. Quem crê assim? Amém? Então, vivemos para o Senhor. Mas eu fiquei preocupado com protesto e lembrei de um texto. E é sobre esse texto que eu queria falar com vocês. Queria que você abrisse aí a tua Bíblia. Abre em João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes, com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés.
Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém? Quem conhece esse texto, essa passagem? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar desse texto? Nunca ouviu? Você nunca tinha visto? Essa foi a última ceia que Jesus fez com os discípulos antes de ser traído, entregue para ser morto, crucificado. É um texto conhecido, porque o lava-pé é um texto conhecido, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. E nessa conversa que eu comecei falando com vocês, do protesto, eu fiquei pensando no que Jesus falou com Pedro. E aí eu quero tirar algumas lições aqui hoje. Vamos ser professor hoje aqui de algumas lições. Primeiro, Jesus falou para Pedro que se ele não lavasse os pés dele, ele não teria parte com ele. Ele não teria parte com ele. Quando nós lemos esse texto, a impressão que nós temos é que Jesus está falando de lavar o pé. Que ele não teria parte porque os pés dele não seriam lavados, não é isso? Que ele lavou os pés daqueles que teriam parte com ele. Mas não eram só 12 homens que tinham parte com Jesus, ou que faziam parte dele. No dia de Pentecostes, naquele grande dia que se derramou o Espírito Santo, haviam 120 pessoas, não haviam só 12 lá. Haviam mais pessoas que tinham parte com Jesus. Havia nesse meio desses homens, onde Jesus lavou os pés, haviam pessoas como Judas Iscariote que não tinham parte com ele. E ele mesmo falou isso, falou: estou lavando o pé, mas não está limpo. Não está limpo, porque bem sabia ele quem era o traidor. Então logo Jesus não está falando do pé lavado, da ação do pé lavado, porque o ensino de Jesus é outro. O ensino dele, na hora que ele se cingiu para lavar os pés, ele estava falando para que ninguém tivesse um espírito altivo. Esse era o ensino dele. Ninguém se considerasse maior do que o outro, mas que todos se considerassem iguais. Ele estava mostrando que ser humilde não é desvalorização, não é você ser desvalorizado. Ele estava falando que ele, sendo maior, o mestre entre eles, ele lavou os pés dos seus discípulos e ele deixou o exemplo para que nós possamos fazer a mesma coisa também, lavar os pés uns dos outros. Sem nenhum complexo de rejeição, sem nenhum complexo de inferioridade, porque servir não quer dizer que você seja o menor. Esse já era o ensino que ele tinha dito. Ele falou que aquele que quiser ser maior, quiser ser grande entre nós, será aquele que serve o outro. Não é isso? Ele disse que o maior é o que serve. E aí o texto é tão interessante que a gente começa lendo assim, diz que era a festa da Páscoa, e Jesus ele tinha uma certeza nele, que é a certeza que eu acho que todo aquele que sofre com rejeição, todo aquele que sofre com inferioridade, complexo de inferioridade, deveria parar para pensar nessa atitude de Jesus. Porque ele fala assim, o texto diz assim, bom, Jesus, creio eu, parênteses, falo eu, não o Senhor, mas creio que João escreveu isso, que quem escreve é João, porque ele deve ter perguntado para Jesus, porque ele não tirou essa conclusão dele mesmo. Ele deve ter perguntado, Senhor, depois do acontecimento, da cena, do lavar o pé dos discípulos, como João diz que ele mesmo dá esse testemunho, ele era o discípulo mais chegado, o mais amado, era aquele que estava perto, na hora da ceia lá, reclinado
no peito de Jesus, ele deve ter perguntado: Senhor, por que tu fez isso? E Jesus deve ter dado uma lição para ele. E aí ele escreveu essa lição aqui. Deixou escrito para a gente saber. Diz assim: e Jesus, sabendo quem ele era, sabendo da onde ele veio, sabendo para onde ele ia, e que o Pai tinha depositado tudo nas suas mãos, pegou a toalha, a bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Porque a tua identidade, ela precisa ser ajustada com o Senhor para que você não sofra desse complexo de inferioridade, desse complexo de rejeição, dessa necessidade de ser amado. A única coisa que pode mudar tudo isso é quando você sabe quem você é, para onde você vai, da onde você veio, e que o Pai já entregou tudo nas tuas mãos. Essa era a segurança de Jesus. Essa tem que ser a nossa segurança. Compreende o que eu falo? Sim ou não? Porque eu sou assim. Eu olho, eu vivi minha vida com muitos complexos. Muitos complexos. Mas o dia que eu me converti e comecei a andar com o Senhor, eu sempre faço esse check, esse check-up. Eu olho para trás e vejo de onde eu vim. E aí a primeira coisa que eu penso é: para lá eu não quero voltar. Eu sei de onde eu vim. Eu sei onde eu estou hoje. Segundo as Escrituras, diz que eu estou assentado com Cristo, sendo abençoado com toda sorte de bênção celestial. Amém? Não tem nada que eu deva temer, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Eu também sei para onde eu vou. Eu também sei. Porque o Senhor me garantiu que ia preparar a morada para mim. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou lá e vou preparar lugar para vocês. Tem um cantinho lá. Quem ainda não alcançou a casa própria aqui? Ainda não alcançou, ainda não consegui comprar minha casa própria. Fica tranquila, tu tem uma no céu. Está no teu nome, escritura passada, é tua. A daqui que tu acha que é tua vai ficar. Vai ficar para o anticristo, vai ficar para alguém aí, mas a de lá ninguém rouba. Ela é tua. Pode dizer amém? E sei também, amados, que o Pai colocou tudo nas minhas mãos. Vocês sabiam disso? Que o Pai colocou tudo nas mãos de vocês? Sim ou não? Paulo fala em Coríntios assim: não tendo nada, mas possuindo tudo. Coisa mais difícil, né? Sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Como é que alguém fala uma coisa dessa? É aquele que sabe aonde ele está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo nesse mundo é rico. E pode enriquecer a muitos também. Porque nós somos canal de bênção na vida de pessoas. Podemos olhar em volta e falar que não temos nada, mas pode ter certeza que você possui tudo. Porque o teu Pai, Ele é dono de tudo. Se você pedir, Ele te dá. Ele está pronto para te servir. Nele não há impedimento algum, a não ser que haja em nós, mas nele nenhum. Consegue entender isso? O Pai já depositou tudo. Jesus fala, continuar lendo João, nós estamos no 13, se você chegar no capítulo 14, ele vai falar assim: vocês ainda não pediram nada no meu nome. Mas, quando o Consolador vier, o Espírito Santo, vocês podem pedir tudo no meu nome, que o Pai vai dar para vocês, para que o gozo de vocês seja completo. Então pede no nome dele. O dia que você encontra a tua identidade, sabe quem você é? Tem uma outra coisa que eu acho que você precisa saber.
Jesus morreu na cruz por você. Logo, o preço que foi pago pela tua vida foi o mesmo que foi pago para todos. Ele não pagou mais caro para um e mais barato para o outro. Ele pagou o mesmo valor. Quanto vale a tua vida? Quanto vale a tua vida? Vale a vida de Jesus Cristo, a vida do Filho de Deus, que Ele morreu por você. Você não foi comprado na liquidação. Entendeu? Aquele pastor que é aquele cara bem espiritual, que faz um monte de milagre, não, aquele ali Jesus pagou à vista. E você veio na liquidação, pago em 12 vezes ou 24, igual na Casa Bahia, né? A primeira para depois do carnaval. Não. O preço foi pago igual para todos. Logo, o valor é igual de todos. Sim ou não? Então você não precisa olhar para ninguém e se achar menor do que ninguém. Tampouco maior. Porque você não é. Todos somos merecedores, não. Todos nós somos devedores da graça de Deus. Porque dependemos dela, somos dependentes da graça. Me entende mesmo? Então dá um amém bem forte. Então, entendemos o princípio do texto? O porquê que Jesus lavou os pés dos discípulos? Entendemos? Porque ele não tinha nenhum complexo. Ele queria ensinar para eles que o maior era o que servia e ele já sabia quais seriam as dificuldades do homem. Por que ele sabia disso, amados? Porque esse serviço era o serviço daquele escravo que não tinha nada para ele fazer, ele não tinha nenhuma habilidade de fazer nada na casa. Era aquele escravo que não servia para nada. Não serve para cuidar do gado lá fora, não serve para varrer o chão, não serve para fazer nada, é esse que está aprendendo, é o menudo dos servos, lá dos escravos, ele ficava para fazer esse serviço. E acredito que quando aquele grupo entrou para fazer a ceia, e olharam e procuraram por esse personagem, cadê o Peba que tinha que estar aqui? Cadê aquele Zé Mané que tinha que estar aqui para lavar o pé? Bom, não tem ninguém, a gente fica sem lavar o pé mesmo. Ninguém se habilitou de fazer aquele serviço, porque deviam estar olhando assim um para o outro, falando assim, quem seria o menor entre nós que poderia fazer isso? E aí, logicamente, pensando com a mente humana que nós temos, essa mente sapal, de sapo, deveria estar pensando assim, quem o mestre vai falar que vai lavar os pés? Porque esse vai ser o menor. Eles já tinham querido saber quem seria o maior? Lógico que eles teriam a curiosidade também para saber quem era o menor. E devia estar sentado todo mundo olhando um para a cara do outro. E aí, Jesus olha para todos esses complexos e fala assim, eu vou quebrar esses complexos hoje. Eu vou ensinar para eles que servir não muda o que eles são. E aí foi lá e diz que amou os seus até o fim. Amou. Aprende a lição. Amém? Pode aprender a lição? Então sirva, seja livre. Não seja escravo de você mesmo. Não seja escravo da tua imagem. Não seja escravo dos teus complexos. Sirva ao Senhor. Porque quando servimos uns aos outros, ao Senhor servimos. Quando fazemos alguma coisa para alguém, fazemos ao Senhor. Amém? Não fazemos para homens, fazemos para o Senhor. É por isso que nós não paramos na primeira argumentação do meu irmão lá. Por isso que a gente não para, porque não vê os retornos. Porque a gente não vê a recompensa, porque a gente não trabalha por recompensa, nem pelo retorno de ninguém. Nós servimos ao Senhor. Entende isso? Amém? Então, esse é o primeiro ponto seguro nosso dessa história. A outra é quando Pedro se nega a querer que Jesus lave os seus pés. E aí essa história, essa argumentação, essa discussão, não é por conta de ter lavado o pé ou não. Porque nós já entendemos que o X da questão não era ter o pé lavado ou não. Porque senão, quantos já tiveram o pé lavado aqui para alguém? Então só vocês têm parte com Jesus. Quem não teve o pé lavado,
não tem parte com ele. Não era de lavar pé que ele estava falando. Não era disso. Ele estava falando de confiança. Ele estava falando de sujeição. Ele estava falando de obediência. Quando ele foi lavar os pés, Pedro se espantou e falou: tu vens lavar os meus pés? E aí Jesus fala assim: o que eu faço? Você não sabe agora, mas vai compreender depois. O que Jesus estava falando na nossa linguagem era: confia em mim. Fica tranquilo. Confia na liderança. Vem comigo, que você brilha. Na nossa linguagem é isso. Confia em mim. O que eu faço, você não vai entender agora, mas você vai compreender depois. Por quê? Porque o Senhor não precisa dar conta dos feitos dele a ninguém. Ele não precisa te explicar por que ele está fazendo alguma coisa. Ele não precisa te falar. E nem tudo que acontece, nós temos uma explicação teológica na hora que acontece. Nem tudo. Na verdade, nas maiorias das nossas adversidades ou problemas, a gente não tem uma resposta de Deus, que a primeira pergunta nossa, quando alguma coisa acontece, é: por que, meu Deus? E essa pergunta ela só surge: por que, meu Deus? Porque a gente não tem uma explicação que seja pautada na nossa razão, ou pelo menos na palavra, para a gente falar: não é isso aqui. Mas a resposta dele é: o que eu faço? Você não sabe agora, você vai compreender depois. Simplesmente obedece. Simplesmente se sujeita. Confia na liderança, confia no amor. Confia que eu quero o melhor para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O problema é enxergar o propósito e o bem no meio da adversidade. E Jesus estava ensinando isso para Pedro. Agora, o que é tão interessante, amados? É o nosso voto de protesto. Quando não entendemos, quando não temos uma resposta, quando não tem uma explicação, aí a gente protesta e fala: também não faço. A palavra manso, melhor traduzida, para mansidão é aquele que pode ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é ser manso. Por quê? Porque o cavalo que dá coice, ele não é manso, mas o cavalo que empaca também não é. Sabe o que é empacar? Sabe? Eu conheço isso muito bem. Você empaca no lugar e fala: também não faço, também não vou, também não vai. Isso também é rebeldia. E aí Pedro, então, mostra total falta de confiança. E mostra como uma rebeldia passiva ou com cara de sabedoria pode parar alguém. Porque ele olha e fala assim: de maneira nenhuma tu vai lavar meus pés. Discute com Jesus. De maneira nenhuma. Às vezes nós passamos processos na nossa vida que a gente olha e fala assim: eu não vou me submeter a isso. Eu não faço porque eu não entendo. A minha compreensão, a minha razão diz que é diferente, mas aí Deus está levando para o outro lado. Além da tua compreensão. E aí é tão interessante quando Jesus fala: se você não se submeter àquilo que eu estou fazendo contigo, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Porque ou eu sou o Senhor da tua vida,
ou o Senhor da tua vida é você. É justamente nessa hora onde a gente perde o melhor da festa, o melhor do ensino, o melhor do aprendizado. É justamente nessa hora onde a gente perde os maiores milagres. Quando nós resolvemos empacar e falar para Jesus que nós não temos parte com Ele. Porque nós não podemos passar pelo processo que Ele elaborou para nós. Quando nós queremos entender, tem filhos aqui que foram criados assim. Eu nunca criei os meus assim, mas tem filhos que eu às vezes olhava assim para os pais, faz isso. Por quê? Porque se você fizer isso, filho, é melhor por causa disso, por causa daquilo. Você não ensina o filho a obedecer. Você está falando para ele que ele só vai obedecer quando ele entender o que ele está fazendo. Se ele não entender, ele não obedece. Isso não é obediência. Isso não é submissão. Submissão é quando você confia em quem fala. Tem um ditado mundano, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim. O Senhor falou, se submete porque Ele é Deus. Compreende o que eu falo? Não adianta lutar. O que fez Paulo desistir de perseguir a igreja foi encontrar com Jesus e falar assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Vai ser muito difícil para você lutar contra os aguilhões, ou recalcitar contra os aguilhões. Você não vai conseguir vencer essa luta. E aí foi nessa hora que ele, quando ouviu a voz, a única coisa que ele perguntou foi, és tu, Senhor? Ele, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele já sabia que era o Senhor. Bom, então esse Senhor que eu persigo é Deus. E aí nessa hora ele desistiu de perseguir para se tornar perseguido. Deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Porque nessa hora ele deixou de lutar. E às vezes nós lutamos contra Deus. Porque Paulo lutava contra Deus. Ele achava que ele estava fazendo um favor a Deus matando os crentes. Porque ele achava que todo mundo era herege, estava falando heresia, estava falando contra o Deus que ele cria. E aí ele teve que bater de frente com o Senhor. O que eu faço? Tu não sabes agora. Mas você vai compreender depois. Simplesmente se submete. Entende o que eu falo? Essa rebeldia a gente tem que sair dela. Nós temos que parar de fazer os nossos protestos com Deus. Porque é na hora dos nossos protestos que a coisa para, porque o entendimento, amados, ele rouba de nós o milagre. Sabia? Andar entre razão e fé é uma linha que nós temos que aprender a viver. Porque a fé nem sempre, ou eu poderia dizer 100% das vezes, ela não se envolve com a razão. A fé não tem nada a ver de razão. Porque fé não é crer naquilo que você não vê, mas espera. É a convicção, a certeza daquilo que você não está vendo, mas você espera. Isso é fé. Onde é que tem razão quando você espera o que não vê? Não tem razão nisso. Não tem razão nisso. O próprio Pedro sabe disso. Se você pegar lá depois, Mateus 14, você vai ver Pedro andando sobre as águas. Porque ele atendeu um chamado de Jesus. Foi mais fácil para Pedro andar sobre as águas do que deixar lavar os pés. Foi mais fácil. Porque ele atendeu de pronto, isso para ele era interessante, isso para ele não confrontava com aquilo que ele cria. E aí ele foi. Mas o que fez ele afundar? Hein?
que fez ele afundar? Porque ele olhou as circunstâncias? Porque ele raciocinou, amados. A razão entrou. Ele olhou para ele em cima d'água, olhou para o mar, olhou à sua volta e deve ter pensado, o que eu estou fazendo aqui? É impossível disso acontecer. E aí nessa hora ele afundou. Ele afundou quando deixou de fazer algo que ele estava fazendo por impulso, por fé, e quis raciocinar aquilo que ele estava fazendo. Aí a razão tira o milagre. A razão rouba você. Entende isso? Repete comigo assim para você acordar. Deus não dá conta dos seus feitos a ninguém. Amém? Ele não precisa te explicar nada. Ele quer só instigar a tua fé. Entende isso? Por que Deus levanta Saul? Porque ele quis? Porque o povo pediu? Deus levanta Saul porque ele quer formar Davis. Por isso Deus levanta Saul. Só tem uma lógica para Deus levantar um Saul. É ele querer preparar um Davi. Ele querer que alguém, por intuição, por fé, por desejo, chegue a um reinado pelas suas próprias forças. Pela sua fé, pela sua capacidade, pela sua disposição de crer no Senhor. E ele poder falar assim, olha, eu vou pegar você, com tudo que você tem, e vou te colocar para reinar, para ser rei. Só para isso é que ele cria os Saús da vida. Porque raciocina comigo. Deus reprovou Saul, ungiu Davi como rei, mas por que não matou Saul? Sabe como é que fica quando eu leio essa história? Fica assim, poxa, Deus errou. Olha a razão que fala para a gente. Deus errou. Deus levantou um cara como rei, o cara foi reprovado, ele tirou o cara, ungiu o outro, mas agora tem que esperar esse que ele colocou morrer para o outro poder reinar. E aí tem que passar por essa tribulação toda, porque Deus errou lá atrás, pô. Por que ele não chamou Davi logo? Por que em vez de escolher Saul, ele não escolheu Davi? E Davi já reinava e a coisa ia embora. Quando eu falo isso, eu penso assim, eu estou achando que Saul é mais forte do que Deus. Porque para que ele morra, para o plano de Deus se concluir com Davi, Saul tem que estar vivo lá e decidir uma hora morrer. Esse Deus não é muito louco que faz isso? Sim ou não? Mas quando eu olho com os olhos espirituais, pela fé, quando eu saio desse cronos que a gente vive para entrar no Kairos, quando eu olho como Deus pensa e aquilo que Ele está submetendo às pessoas, eu vejo claramente o plano dele, que para preparar Davi, ele precisava de um Saul. Para que um rei se levantasse de fato, com coração, homem segundo o coração de Deus, ele tinha que ser provado e confrontado por um Saul. E aí ele faz isso no meio da história. Mas em hora alguma a gente vê Davi falar, de maneira nenhuma, eu vou deixar o Senhor fazer isso comigo. Deus está só provando os corações. O que eu faço? Você não sabe agora. Você vai compreender depois. Davi fala num salmo, como foi bom eu ter passado pela aflição. Como foi bom eu ter passado pela angústia. Como foi bom isso acontecer? Porque o meu coração foi formado. Porque
que os meus olhos puderam te ver. Como foi bom passar por lá. Deus tem propósito em todas as coisas. Amém? O problema não está nele. O problema está em nós. Nós precisamos reconhecer o Senhor, obedecer ao Senhor, se submeter ao Senhor, confiar no seu amor. Confiar. Confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo e aproveitar o melhor dos nossos momentos para encontrá-lo. Porque tudo que Ele faz é para nos chamar para perto. Tudo que Ele faz é para poder ser mais conhecido. Tudo que Ele faz é para poder quebrar as cadeias que estão em nós. Quebrar os nossos paradigmas, quebrar os nossos complexos, tirar de nós a nossa inferioridade, a nossa rejeição. Ele quer passar conosco pela prova para que nós mesmos possamos ver e se levantar. Entende o que eu falo? Sim ou não? Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus para conosco. Então aprende. Em nome de Jesus, aprende. Ouça o que Deus está falando. E para de ter um voto de protesto com o Senhor. Porque eu não entendo, eu não vou me submeter. Porque eu não compreendo, eu não vou viver. Não é assim. A mão do Pai está sobre você. Ele te ama de maneira incondicional. Entende isso? Ele faz todas as coisas para o teu bem. Nada está fora do controle dele, a não ser que você não esteja lá. A não ser que você esteja exatamente nesse limiar da história, que você fala assim, de maneira nenhuma isso vai acontecer comigo, eu vou deixar isso acontecer. E aí você está ouvindo o Senhor falar, então, você não tem parte comigo. Porque se você tiver parte com Ele, você está envolvida no processo dEle, na disciplina dEle, na correção dEle, na instrução dEle, no ensino dEle. Você vai ter que estar dentro dEle. Porque senão você não vai ter parte com Ele. Consegue entender isso? Então nós precisamos ter um olhar diferente para as nossas respostas, para que não caiamos nessa esparrela de achar que o Senhor está só querendo lavar o meu pé. E Ele está querendo me ensinar outras coisas que eu não estou vendo. Estou achando que é só uma aguinha para refrescar o pé. Não é isso, não. Ele está só usando isso para poder te ensinar vários conceitos. Você pode dizer amém? Podemos orar? Eu vim para cá hoje uma expectativa no meu coração, amados. Eu vim para cá hoje com expectativa. Eu orei ao Senhor por esse momento. Orei ao Senhor, porque eu falei, Senhor, se o que está no meu coração é algo que Tu quer falar, Tu vai trazer pessoas aqui para ouvir. Porque é Ele que faz isso. Eu tenho convicção assim no meu coração, certeza de fé, que Deus te trouxe aqui hoje. Só para falar contigo. Só para falar assim, olha, descansa e confia. Que eu sei o que eu estou fazendo. Para de lutar. Deixa de ser rebelde. Vive a vida comigo. Se entrega e confia. Porque o que Ele está fazendo hoje você não está entendendo. E se você tem buscado explicações, respostas, orado, Senhor, por quê? Eu queria te falar que Ele não vai responder. Porque Ele não quer te dar respostas, Ele quer te ensinar a obedecer. Ele quer que você encontre a vitória pela fé. Porque se esperamos o que vemos, não é esperança, amado. Mas se esperamos o que não vemos, aí sim é esperança.
Entende isso? Deus está forjando homens e mulheres para que possam ter parte com Ele ou comunhão com Ele, para que possam ser livres de cadeias que te prendem, de complexos. Deus está fazendo isso na tua vida. E eu sei que Ele te trouxe aqui só para falar contigo, só para que você entendesse que é Ele. É Ele. Aí você entrou aqui e não sabia que Deus estava nesse processo todo. Que é Ele que está nesse processo. Talvez você não saiba que Ele te ama, que o teu valor para Ele não tem como mensurar, é inestimável. Você vale a vida de Jesus. Ele morreu por você. Entende isso? E esse amor é tão grande que Ele está te ensinando como um pai ensina o filho. Simplesmente se entrega. Deixa o rio de Deus te levar. Deixa o rio de Deus te levar. Entende? Se libera nessas águas de Deus, que você vai encontrar o milagre lá no final. Lá na frente você vai encontrar o sobrenatural. Porque o sobrenatural a gente só vê se for assim. Entende isso? Eu quero orar. Quero orar por você. Quem quer orar? Quem acha que precisa aqui? Quem quer parar hoje de contender e quer falar assim, Senhor, eu quero me entregar nessas tuas águas. Porque tem um rio de Deus hoje aqui. E esse rio, ele vem para isso, para poder te purificar. É um sinal que Deus fala assim, olha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Você não está entendendo teu processo? Não? Precisa entender não, você vai compreender depois. Você só não sabe o que está passando agora, mas depois você vai compreender. Porque é a mão do Senhor que está fazendo isso. Amém? Quem mais quer orar? Além da Helena, pode vir aqui, orar. Vem aqui, entrega. Se entrega nesse rio. Se entrega nesse rio, para de querer respostas. Está lutando no teu coração, querendo respostas. Por quê? Por quê? Por quê? Eu queria te falar que não tem porquê. Não é porquê, amados. Porque você não vai entender agora. Você só vai entender depois. Depois você vai entender. Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Tu conheces, Senhor, cada mente, cada coração que teve essa arguição falando, por quê, Senhor? Tu conhece cada um que está aqui que não entende o momento que está passando. Não compreende aquilo que Tu está fazendo, Senhor. E eu sei que é Tu que estás fazendo. Às vezes olhamos, Senhor, nas nossas maiores lutas e adversidades, e, Senhor, queremos até atribuir ao diabo, Senhor. Falando que o diabo está furioso, que ele está contra nós. É porque nós nos esquecemos, Senhor, da Tua palavra que diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. É que nós nos esquecemos, Senhor, que Tu és um pai que disciplina o filho que ama. Nós esquecemos, Senhor, que Tu faz caminhos no meio da humilhação para poder chegar à exaltação. Nós esquecemos quando Jesus falou que aquele que perde é aquele que ganha. Nós esquecemos disso, Senhor. E aí nós não entendemos o processo. E é involuntário, Senhor, porque a gente fica falando, não, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Mas na manhã de hoje, nós queremos Te dizer, Senhor, continua o Teu processo. Não só os pés, mas o corpo todo.
Não só esse pouquinho, mas me ensina rápido. Porque tudo que nós queremos é ter parte contigo. Tudo que nós queremos, Senhor, é estar sujeitos ao teu tratamento. Senhor, estar seguros nas tuas mãos. Tudo que nós queremos é isso, Senhor. Eu creio, Senhor, que Davi, quando estava esquecido até de ser chamado no dia da escolha de um rei, nem contaram com ele, nem chamaram ele. Mas tu já tinha visto Davi lá no meio das ovelhas, lá atrás das malhadas. Os teus olhos já contemplavam ele. E, Senhor, não foi a rejeição dos homens que impediu Davi de ser rei. Não foi. Não vai ser essas adversidades que passamos que vão se opor, Senhor, à nossa fé contigo. Não vai ser. Não vão ser. Nós queremos falar hoje a Ti, Senhor, continua o Teu processo. Eis-me aqui. Aqui está o meu coração rendido a Ti. Tu tens o melhor para mim. Eu confio em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida. Faz da maneira que te apraz. Faz da maneira que tu acha melhor. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se eu estiver no centro da tua vontade, não tem lugar melhor do que isso. Toma, Senhor, as lutas aqui hoje, colocadas aqui. Senhor, os pontos de interrogações, onde não temos resposta. Mas a tua promessa foi compreendê-lo-ás depois. Um dia a compreensão vai vir. Um dia vamos olhar, Senhor, e vamos nos alegrar e sorrir desses dias de hoje. Porque o dia da compreensão ela vai chegar. Que hoje cesse as lutas nesses corações. Que hoje cesse as lutas. Tu declaraste, Jesus, eu vos dou a minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo dá. Paz seja com vocês, amados. Receba a paz do Senhor no teu coração. Seja cheio de paz no teu coração, para viver o processo do Senhor contigo hoje. E essa paz vai acelerar esse processo, para que você tenha total compreensão da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Seja assim, em nome de Jesus. Amém?